Muito bem, mas nós estamos falando bastante a respeito de variabilidade de processo. Agora a gente vai entender o que é exatamente essa questão de variabilidade de processo, né, pessoal? Tá bom? Eu tenho um exemplo aqui, eu vou tentar ser o mais detalhado possível para que você entenda exatamente o que é variabilidade de processo, tá? Vamos lá. Bom, vamos começar com especificação de produto, ok, pessoal? Então, quando você tem um eixo, tá? E esse eixo ele pode, a especificação desse eixo pode variar de 30.2 a 29.8, existe aqui, né, pessoal, uma variação de especificação aceitável, não é isso? Então existe um campo de tolerância aqui aceitável. Isso vem da especificação do produto. Muito bem. Mas isso é variabilidade de processo? Não. Isso definitivamente não é variabilidade de processo, tá? Muitas pessoas às vezes podem confundir e eu queria deixar bem claro para vocês que isso é a especificação do produto, tá? E confundir especificação do produto com variabilidade de processo pode ser fatal, pessoal. Principalmente agora, né, no Seis Sigma. No Seis Sigma, se você errar isso, pronto, começou completamente errado, né? Tudo bem, então nós vamos falar sobre variabilidade de processo de verdade, né? Então eu gostaria que você entendesse exatamente o que é uma especificação de produto, ou seja, a especificação de produto, ela já vem lá da engenharia, ou seja, são definições limites, né, que o seu produto pode ter para que sim, para que ele funcione dentro do mecanismo no qual ele está inserido. Muito bem. Então até aí não tem um problema, não existe uma variação de processos, existe uma variação no produto aceitável, conforme a engenharia, né, definiu, a engenharia de produto, tá bom? Muito bem, mas então você pode dizer, mas então o que é a tal da variabilidade de processo? Muito bem. Imagine o seguinte, imagine que para esse eixo aqui nós vamos ter um torno. O que é um torno, né, pessoal? Para quem não sabe, o torno é uma máquina que vai construir esses diâmetros aqui, ó, tá? É uma máquina que vai desbastar, né? Vai tirar material aqui, né? Você vai ter uma ferramenta aqui, ó, tá? Cortando esse material aqui, cortando toda essa área de material aqui, ó, tá? Você vai cortar toda essa área de material aqui, você corta com essa ferramenta aqui. Então, conforme você corta esse material, esse torno corta esse material, ele vai chegar na medida especificada, tá? Que é 30.2 até 29.8. Muito bem. Essa máquina, ela pode ter uma capacidade boa de manufatura, de produção e conseguir atingir, inclusive, essa dimensão nominal aqui, né, pessoal? De 30.0. Sim, existem máquinas muito boas que conseguem atingir exatamente na média ali da sua especificação, né? Exatamente a nominal, né? Nós chamamos a nominal, o ponto central da especificação, o ponto realmente alvo que nós queremos. Mas existem máquinas que não conseguem. Inclusive, existem máquinas que podem deixar com 30.3, 30.4, 30.5, podem deixar a especificação superior, né? Podem deixar esse diâmetro acima da especificação superior e podem deixar esse produto abaixo da especificação inferior. Olha só, então veja bem. Então existe um produto, existe uma especificação, mas a máquina pode não chegar na especificação, né, no campo de tolerância. Puxa, então são coisas completamente diferentes. Sim, são coisas completamente diferentes. A especificação do produto é uma coisa e a variabilidade do seu processo é outra coisa, tá? Então, quando a gente analisa uma especificação de produto, a gente tem que olhar também para o processo e ver se o processo, se ele é capaz de atingir as especificações propostas pela engenharia de produto. Ou seja, se aquele nosso processo ele é capaz de atingir as especificações que foram delineadas no meu produto.
né? Então, com esse slide aqui, eu gostaria de deixar bem claro para vocês as diferenças entre variabilidade de processo e especificação de produto, tá? Então, aqui tem, em um produto, muitas vezes atingir os valores absolutos da especificação durante a produção em 100% das peças ou serviços é impossível, né? Então, a gente sabe que existe variabilidade dos processos, tá? Inclusive, pessoal, tem um post-it aqui dizendo exatamente isso, ó. Em todos os processos existem variações geradas pelo processo. O importante é que essas variações estejam sob controle. Pessoal, o que é estar sob controle? As variabilidades de processo. É você conseguir fazer um produto dentro das especificações, tá? Então, se o seu processo está sob controle, né, eu consigo fazer o meu produto dentro das especificações, tá? Então, tem que entender isso, que os processos, normalmente, eles têm variações. Eles vão ter variações, tá? Agora, o importante é manter essas variações dentro dos controles e esses controles atendam às especificações do cliente. Então, aí a gente está razoavelmente alinhado ao que o cliente quer, tá bom? Para tanto, são desenvolvidas as tolerâncias, né? Tá bom? Então, às vezes existem casos, pessoal, onde você tem um equipamento que não consegue chegar nas especificações exigidas pelo cliente. O que acontece? Né? O fornecedor pede para o cliente para aumentar as tolerâncias de especificação. Tá? Então, é sempre bom não confundir as coisas, tá? O que é especificação de produto, o que eu obrigatoriamente tenho que atender, e o que é capacidade do meu processo, o que é variabilidade de processo, tá bom? Então, com esse slide aqui, a minha intenção é conscientizar você do que é variabilidade de processo, tá? Tá bom? Então, produtos produzidos dentro das especificações, ou seja, dentro do campo de tolerância disponível, são considerados produtos bons. Produtos produzidos fora do campo de tolerância disponível são considerados produtos ruins. É isso mesmo, né, pessoal? Se o produto está com a dimensão que extrapolou o limite superior, né, da tolerância, ele é considerado um produto ruim. Se ele também não fez uma peça abaixo da mínima, também é considerado um produto ruim. Esse produto ruim é um produto defeituoso, que é um dos 8 desperdícios considerados no Lean, tá bom? Então aqui já você vê que o Lean também ajuda o Seis Sigma, ok? O Lean também vem ajudar. Por quê? Porque ele tende a pedir que tenha menos defeito. Quando pede-se que tenha menos defeito, ele está ajudando o Seis Sigma. Por quê? Porque ele também está diminuindo a variabilidade. É só uma observação para você ir entendendo depois o que eu vou falar sobre integração de Lean e Seis Sigma, tá bom? Ok. Então, pessoal, continuando o nosso entendimento a respeito de variabilidade de processo, nós vamos seguir, tá bom? As variações das medidas extraídas de um processo podem ser representadas por um gráfico chamado histograma. Sim, o que é o histograma, né, pessoal? Histograma são essas classes de medidas separadas, né, em frequência, tá? Que montam um gráfico parecido com esse aqui, de barras, né? Então você vê que uma determinada classe tem uma determinada frequência, tá? Essa frequência é o número de amostras que são contidas nessas classes, tá? Então você tem aqui, ó, a sequência de dados, né? Isso aqui é uma sequência de dados coletados de um processo qualquer, só para a gente entender, né, como é que se monta esse histograma. Esse histograma aqui, ele é um histograma montado no Minitab. O Minitab é um programa bem bacana que eu utilizo, inclusive recomendo também a utilização para Seis Sigma, tá, pessoal? Por quê? Porque ele já está completamente moldado para fazer as análises de melhoria que nós precisamos, tá bom? E melhorias estatísticas, na verdade, né? Não só melhorias de processo, mas trabalhar-se com estatística, tá bom? Então, pessoal, esse histograma é o início, é o grande início da medição dos processos, da medição da capacidade dos processos. A gente, com esse histograma, nós conseguimos já analisar muitas coisas, tá?
Depois, na sequência, a gente vai analisar através da normal, vou explicar o que é a normal, tá? Nós vamos entender melhor ainda o que é capacidade de processo, tá bom? Então, esse é um histograma. Tendo o histograma, eu vou conseguir montar, tá, a minha normal, que é uma curva mais ou menos como essa aqui vermelha que eu tracei aqui, tá? E com essa normal, através dessa normal, o Minitab já consegue calcular muitas coisas e prever também muitas coisas relativas a esse processo, relativa a esse histograma, tá bom? Então aqui tem um post-it também, né? Histogramas são gráficos importantes e geram rapidamente informações cruciais para análise e resolução de problemas. Tá? Sim, né, pessoal? Sim, os histogramas já vão mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, se tem que estabilizar o processo, tem que correr atrás de causas raízes, né? Juntamente com a normal, juntamente com a, né, a construção da normal, nós conseguimos já analisar probabilidades também, tá bom? Então, as variações das medidas extraídas de um processo podem ser representadas por um gráfico chamado histograma. O histograma representa uma sequência de dados de um processo, dos processos, relacionando as medidas que foram observadas com a frequência dessas. Sim, né? Então, você consegue verificar também as frequências dos grupos, né? O que está acontecendo nos grupos. Tá bom, pessoal? Bom, então, a variabilidade de processo, primeiro o Minitab constrói esse histograma. Esse histograma ele é um gráfico relativamente simples, e em cima desse histograma ele monta também a curva de Gauss, né, pessoal? Então, essa curva de Gauss é uma curva cujo o Minitab calcula essa curva e constrói essa curva em cima do histograma. Ele é uma curva matematicamente construída, e ela tem equações matemáticas que estão conectadas a ela, tá? Então, essas equações geram dados e previsões, por quê? Porque elas são da curva normal, tá? Daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso, tá bom? Por quê? Porque quando você sabe, você tem que ter certeza que o seu processo é um processo normal, porque existem processos que não são normais, tá, pessoal? Então, quando você tem certeza que o seu processo é normal, você consegue prever, você consegue coletar dados desse seu processo, tendo certeza que trata-se de uma curva normal, tá bom? Então, aqui você veja que a curva de Gauss foi construída, né, pelo Minitab, tá bom? E aqui tem algumas observações, né, pessoal? Quanto mais aberta a curva em relação às especificações, maior a dispersão. Isso pode indicar que o processo está fora de controle. É verdade, né, pessoal? Aqui, ó, conforme você levanta os dados e conforme esses dados estão com a base aqui da curva de Gauss muito largas, e principalmente se você tem a especificação do produto para comparar, né, e você compara com a especificação do produto e essa base da curva está muito larga em relação à especificação, isso pode significar, né, na verdade, que esse processo está fora de controle, tá bom? Então essa é uma dica, você está entendendo tudo isso ainda, calma, né, porque estamos ainda conduzindo você a que você entenda toda essa metodologia, tá bom? Então fique tranquilo, se você não entendeu, nós vamos ainda caminhar mais ainda para que você entenda essa questão da variabilidade de processos, tá bom? Então, depois que você tem o histograma, em cima do histograma é construído a curva de Gauss, tá bom? E essa curva de Gauss, quanto mais aberta ela é, maior a dispersão. O que é a dispersão? Quer dizer que o seu processo não está muito centrado, né? Ou seja, está gerando valores no processo muito dispersos, muito distantes, com muita variabilidade. Olha que interessante. Então, quando a base da sua curva de Gauss é muito larga, é porque você tem muita variabilidade no seu processo. Isso já é um indício de que esse processo precisa ser melhor trabalhado, precisa trabalhar nas causas raízes, você precisa atuar nesse processo para
promover uma melhoria, tá bom? Então, essa é mais uma explicação a respeito de variabilidade de processos.